E a cúpula do BRICS chega ao fim hoje, defendendo uma ampla reforma da ONU, a adoção de 2 estados para a Palestina e Israel e repudiando os ataques ao Irã. A declaração final do encontro, que reúne líderes dos 11 países que integram o bloco no Rio de Janeiro, foi revelada ontem. Vamos direto ao Rio de Janeiro, então, para conversar com o João Boeri. Tudo bem, João? Bom dia. Oi, Roberta, muito bom dia a você, a todos os nossos ouvintes. Último dia da Cúpula de Líderes, a gente já está aqui em frente ao Museu de Arte Moderna, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A terceira e última sessão plenária deve começar às 9h30 da manhã, falando principalmente sobre meio ambiente, sobre COP30, 30ª conferência que vai acontecer em Belém do Pará em novembro desse ano. O que a gente tem, por exemplo, de novidades em relação a essa declaração conjunta que foi divulgada ontem pelo Ministério das Relações Exteriores? Você falou sobre a possibilidade da criação de 2 estados. O próprio Irã não reconhece, por exemplo, a legitimidade do Estado de Israel. Então, é considerado, por exemplo, a publicação, apesar de ter sido ontem, primeiro dia da cúpula de líderes do BRICS, uma vitória principalmente da própria diplomacia brasileira. Mas várias críticas, principalmente à Organização das Nações Unidas, quando a gente fala de Conselho de Segurança da ONU, principalmente uma reforma que eles chamam de reforma moderna, que você tenha mais possibilidade, mais participação de países do sul global, e aí é interessante esse movimento dos últimos anos do BRICS, mas que se consolida com essa cúpula de líderes realizadas aqui no Rio de Janeiro, um posicionamento do próprio bloco desses 11 países membros, se colocando como uma espécie de porta-voz desses países do sul global, pedindo por mais espaço também dentro do Conselho de Segurança. Condenou os ataques, a gente inclusive separou uma sonora do presidente Lula, que discursou, por exemplo, no início das 2 sessões plenárias que foram realizadas ao longo de todo o domingo, o primeiro dia da cúpula de líderes, deve falar nessa terceira e última sessão plenária e a possibilidade de uma entrevista coletiva. O presidente Lula voltou a chamar as ações de Israel na Palestina de genocídio. A gente separou esse trecho do presidente. Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino. O governo brasileiro denunciou as violações à integridade territorial do Irã, como já havia feito no caso da Ucrânia. O presidente também, assim como a própria toda a cúpula de líderes, condenou muito o ataque à Rússia, mas não à Ucrânia, lembrando que o próprio Vladimir Putin participa da cúpula de líderes do BRICS por videoconferência, não veio até ao Rio de Janeiro, mas citam também possibilidade de avanço na utilização da tecnologia de inteligência artificial, de regulamentação, de normas, e fala principalmente sobre multilateralismo e critica, sem citar os Estados Unidos, ações unilaterais, como o próprio tarifaço que tinha sido anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente vai seguir daqui, segundo o último dia da cúpula de líderes do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, volto com vocês. Combinado, João. Obrigada, viu? Bom, e aí, repercussões, né? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que vai impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que se alinhar às políticas do BRICS. A medida foi anunciada ontem na Truth Social, que é a mídia lá a rede social do Trump, e busca, segundo o republicano, combater posturas anti-americanas. No entanto, Donald Trump não esclareceu quais seriam as ações contra o país e nem quais nações serão taxadas. Enquanto isso, vários países negociam o tarifaço anunciado em março pelos Estados Unidos. As chamadas tarifas recíprocas voltam a valer na quarta-feira. Antes da gente falar aqui sobre da gente voltar ao Brasil, posturas anti-americanas. O que é uma postura anti-americana? Porque eu considero uma postura anti-americana você, por exemplo, apoiar a Rússia, que é um país invasor de uma nação vizinha. Foi isso que Donald Trump fez. Eu considero uma postura anti-americana você pedir votos dizendo que aquele vai ser o último voto que a pessoa vai ter que dar, sugerindo que os Estados Unidos não terão mais eleições. Me parece uma postura anti-americana. Eu considero anti-americano você usar tarifas como método de chantagem e intimidação, né? E criar um tarifaço amplo, geral e restrito
que chacoalha toda a economia do mundo, enquanto, por incrível que pareça, a China defendia uma política bem mais liberal, né, com menos taxas no mercado internacional. Tem tanta coisa que está saindo da Casa Branca. Aliás, aquelas intimidações constantes que são feitas a presidentes como Zelensky, como o líder sul-africano, no Salão Oval da Casa Branca, eu também considero uma política anti-americana. Então quem é que é anti-americano? Aliás, perseguir estudantes que fazem protestos a favor da criação do Estado palestino, a deportação em massa de cidadãos que foram presos nos Estados Unidos a países como El Salvador, tudo isso é anti-americano. Quem é que está defendendo aqui o americanismo, aquilo que a gente entende como os Estados Unidos da América? É quem está no Salão Oval? Então ser anti-americano é ser contra aquilo que está acontecendo em Washington, no governo do Donald Trump? Bom, então pode me considerar aí um anti-americano, né? Mas pode ter certeza que eu sou um defensor muito mais presente e apaixonado daquilo que a gente entende como os Estados Unidos da América, aquele país acolhedor, aquela mistura de raças e etnias, um país admirável, democrático, que defende de fato a liberdade de expressão e não usa isso como discurso para perseguir minorias ou pessoas que protestam a favor de políticas que são contra o atual mandatário, do que Donald Trump. Bem-vindo ao anti-americanismo.